Bom, já passamos por isso tudo, já falamos sobre isso, então agora a ideia é de como é que a gente vende isso. Tá? O pitch ele foi baseado num conceito chamado de pitch elevator, que é tu conseguir uma técnica que foi desenvolvida para que tu consiga vender uma ideia, um conceito de ideia ao longo de uma viagem de elevador. Né? Essa é a ideia. A ideia é que o empreendedor ele tem pouco tempo para conquistar um investidor, e esse investidor, tu tem que conseguir colocar a parte mais importante do teu conceito de produto e chamar a atenção daquele investidor num período muito curto de tempo. Tá? Isso tão é verdade que nesses desafios que a gente tem, esses demo days que se chama, o tempo médio de apresentação de uma ideia e de um produto geral, né, não é além da ideia, não é maior do que 5 minutos. Né? Nós vamos utilizar 10 minutos na nossa disciplina, mas o tempo normal de fazer isso é até 5 minutos. Ok? E tem uma estratégia básica para se fazer isso. Isso que eu coloquei aqui em lâminas para que a gente pudesse trabalhar. Né? Então, a ideia principal é essa, né? Como influir para que as pessoas apostem nisso, ou que é na questão do investidor, né? Que é o foco que a gente vai dar, ou também tu podes adaptar esse conceito de pitch para vender para clientes, né? Então, no meu negócio, eu faço as duas coisas. Quando eu quero falar com quem vai investir, é um tipo de papo, e com quem eu vai comprar é outro. Né? Então, a primeira coisa que tem que aparecer num pitch é como é que tu chama a atenção daquele público imediatamente. O que tu vai fazer para que aquela pessoa pare e preste atenção no que tu estás falando? Essa é a ideia inicial do que a gente chama de pé na porta. Né? É fazer alguma coisa que chame a atenção do público e que faça ele prestar atenção naquele projeto que está sendo apresentado. Ok? Isso pode ser no formato de uma pergunta, isso pode ser no formato de uma imagem, isso pode ser no formato de uma descrição de uma situação que choque a pessoa para ela prestar atenção, ou pode ser uma outra coisa positiva, que tu queiras motivar, que o pessoal queira se engajar se sentir daquele jeito. Então tem várias maneiras de fazer esse pé na porta, mas o objetivo principal dele é chamar a atenção das pessoas para a tua ideia, tá? Então, isso aqui já não é mais assim, mas isso aqui foi um dos pés na porta que a gente fez, né, no passado. Eu vou trazer alguns exemplos que eu já trabalhei no meu negócio para que vocês possam entender, assim, mais ou menos como é que a gente trata isso, tá? Não quer dizer que vocês tenham que fazer desse jeito. Quer dizer que foi a maneira como eu consegui resolver na época. Certo? Então, depois que vocês têm essa etapa, a primeira questão objetiva que tem no pitch é a discussão sobre, deixa eu ver, o problema. Né? Então, que é a descrição do teu desafio lá no início, né? E aí a lógica é o seguinte, por que esse negócio existe? Né? O que tu vais resolver? Né? Qual é qual é a situação que tu está querendo resolver? Né? Qual é o ponto-chave daquilo tudo que tu estás querendo resolver que vai chamar a atenção das pessoas? É a descrição sobre o problema propriamente dito, tá? Então, deixa a Daiane entrar aqui. Então, vamos voltar lá. Então, a questão-chave é essa. A gente conseguir entender
qual é o problema, né? Então, e isso é muito importante, né? Primeiro tu chama a atenção, depois diz, pô, esse é o problema que eu vou resolver, né? Então, esse aqui foi como nós fizemos na ocasião, né? Então, nosso problema é manter padrão de atendimento. Como que a gente garante que todo mundo dentro da organização atenda o seu cliente da mesma forma, né? Então, esse é o, uma forma de representar isso também, né? Bom, na sequência depois, bom, eu digo qual é o problema e depois eu tenho que apresentar qual é a minha solução para o problema, tá? Então, a partir do momento que a gente apresenta a nossa solução, a gente está dizendo também para o público como é que a gente enxerga quais são os valores que a gente está querendo definir, está definindo como sendo algo relevante para aquele público, né? Então, o que o cliente ganha com essa nossa solução, tá? Então, a ideia é tu conseguir fazer isso também. Vocês notam aí, ó, todos esses slides que vocês vão ver são slides que têm muito pouco conteúdo. E a gente segura esse negócio todo no blá, blá, blá. Tudo é conversa, é conhecer, de fato, a situação e explanar a situação. A gente não se quer um slide cheio de coisas, a gente quer entender se o empreendedor domina o seu negócio e se ele sabe se posicionar, certo? Então, a solução é isso. Então, e aqui na solução, tu pode explorar um pouquinho mais, não precisa ser um slide, né? Pode ser uns 2, 3 slides. Então, aqui, a nossa estratégia, quando nós desenvolvemos essa apresentação aqui, envolvia definir algumas formas que a gente resolvia o problema, do padrão de atendimento, que é garantir que o cara conheça a situação, monitorar se ele está executando aquilo na prática, registrar os problemas, acompanhar a execução, etc. E aí, com isso, a gente daí definia, né, e apresentava qual era o nosso produto propriamente dito, que era um dispositivo, um sistema, um dispositivo móvel, que disponibilizava documentos, fazia capacitação, e checklist, etc, etc. Tá? Então, esse é o segundo momento da apresentação, muito importante, é que quando tu apresenta a solução, e aí envolve o cliente naquela solução que tu estás apresentando, e aí, a partir disso, tu consegue passar para o teu cliente qual é o valor que tu vende, né? Quais as questões específicas que tu estás abordando com o teu produto, especificamente, né? Então, aqui também, eventualmente, é importante nesse momento, e a gente usava isso também, dar uma ideia, digamos assim, dinâmica de como é que é isso, né? Uma coisa é tu falar um monte de coisa, mas o importante é definir claramente. Às vezes, um gift bem rapidinho te ajuda a entender como é que o processo funciona, ou um esquema desse tipo aqui pode ajudar, né? Ou um slide diferente que dê uma determinada sensação de movimento que permita que o usuário entenda como é que o processo avança, tá? Bom, então a gente já disse qual é o problema que a gente resolve, qual é a solução, e aí vem um desafio para vocês, que é entender qual é o mercado, né? Então, nós exploramos bastante na construção da ideia uma definição clara de quem é o cliente, né? E isso é muito importante porque quem é o cliente vai vir para cá agora. Eu tentar entender quem é o cliente, mas é importante também eu saber qual é o tamanho desse mercado, né? Quantos clientes potenciais desse tem? Então, eu tenho que saber que se eu for vender Jaguar, o meu público é de, sei lá, 10,
entre 10 e 100 mil pessoas no Rio Grande do Sul inteiro. Agora, se eu for vender sei lá, um outro carro aí popular, tipo um K, aí a minha população disso não é mais de 10 a 100 mil, e sim de 500 mil a 3, 4 milhões de pessoas que podem, que têm potencial de comprar aquele produto pela faixa de preço que ele tem. Então, essas que são as questões que a gente precisa saber, qual é o tipo de produto que a gente tem, que cliente que a gente quer, né? E qual é o tamanho desse mercado, para depois a gente poder fazer uma avaliação, né? Bom, então aqui, isso é uma maneira de apresentar, né? Isso pode ser feito de várias formas, né? Tentar entender qual é o mercado que a gente tem, né? Então, aqui tem gente que está discutindo produto para faculdade, outros estão discutindo produtos para aluguel de carro, enfim. É interessante a gente, e é bem possível vocês conseguirem identificar números de usuários desses produtos, né? Aqui no Brasil, enfim, certo? Bom, então tá. Nós já sabemos o mercado, né? Agora a gente sabe, e uma das coisas que a gente perguntou lá no início é como é que o problema é resolvido hoje, né? Então, se eu pergunto como é que o problema é resolvido hoje, eu quero saber, e eu quero apresentar para o meu investidor que eu conheço esse problema. Eu conheço aonde eu estou me metendo, eu conheço qual é a concorrência e o que a concorrência oferece. Então, para isso, nós também temos que tentar entender quem são os concorrentes. Tá? Então, se eu estou fazendo uma solução cujo meu concorrente é caras muito maiores do que a gente, aí a gente tem que definir um tipo de vantagem competitiva bem mais importante do que se eu estou fazendo algo que um mercado com menos exploração, um mercado, né, menos maduro, digamos assim. Né? Então, uma maneira de fazer isso, é uma maneira muito simples, é tu conseguir estabelecer quais são aquelas variáveis que tu identificou que são importantes para o teu produto e como é que isso é suprido pela concorrência e pela própria solução que vocês estão desenvolvendo. Isso é uma forma de fazer. Não necessariamente tem que ser assim, mas isso é só uma das maneiras de se poder distribuir isso daqui, entender isso daqui. Certo? Bom, indo adiante, depois de definido quem é o cliente, né, quem são os meus concorrentes, aí eu posso, de alguma maneira, explanar para o público, vem cá, tudo bem, eu tenho concorrência, mas para esse cliente que eu estou buscando aqui, eu tenho esses diferenciais, né? E é dentro desses diferenciais que a gente vai tentar, digamos assim, conquistar esse cliente, que isso que vai fazer a diferença, né, para o processo. E aí eu tenho aqui alguns diferenciais do produto que eu desenvolvi, né? Então, mas o importante é que os diferenciais, eles têm que ser validados, por isso o teste, por isso esse processo todo que vocês estão fazendo, junto aos clientes-alvo de vocês. Tá? Os diferenciais do Desenvolve servem para o público-alvo do Desenvolve, não servem para nenhum dos públicos que vocês vão trabalhar. Ok? Bom, fechando esse processo, é muito importante nessa fase, quando a gente está discutindo ideias e startups, enfim, quem são as equipes, né? E qual é o envolvimento dessas equipes. Então, é importante que vocês coloquem o time de vocês para apresentar, né? Então, isso aqui era nosso time na época,
né, de quem é que participava do meu projeto. Esse aqui eu estou dizendo na época, parece que faz muito tempo atrás, mas isso aqui tem 1 ano e pouco, essa apresentação aqui. Já mudou tudo isso aqui. É isso que é uma coisa muito louca nesse mercado de empreendedorismo, inovação, assim, que as coisas vão mudando de uma maneira muito rápida. E bom, tá, e agora tem a despedida. Depois que vocês fizeram a apresentação do time, tem que se despedir. Tem que deixar alguma coisinha para que as pessoas lá que ouviram esse papo todo fiquem pensando, pô, vou lembrar desses caras aqui, essa marca ficou, isso aqui é importante, né? Para deixar aquela mensagem positiva, alguma coisa positiva que te ajude depois a voltar a conversar com eles. Então, a gente tem um agradecimento, aqui é uma chamada no nosso caso aqui, né? Se tu fores ver lá, naqueles outros pitches, esses fechamentos são diferentes, cada um usa um determinado tipo daquilo que acha que é mais bacana, mais adequado para a sua realidade especificamente. Então, gente, a ideia do pitch é essa, né? Então, agora vocês têm, nos próximos capítulos, elaborar essa apresentação final, né? E, para o trabalho final, elaborar um relatório com todo esse material que vocês trabalharam, né, até então. Perguntas? Agora é só pergunta e resposta e eu estou aí para ajudar vocês. O que eu tinha para comentar é isso. Entenderam esse conceito? O que está faltando aí? O que vocês estão precisando de esclarecimento adicional aí? O professor, Diego aqui do grupo 4, tudo bem? Tudo bem, Diego? Só para ter certeza, esse pitch que vai ser dia 25 lá, é uma pessoa que é apresentar do grupo, né? Sim. Aí um pitch normal, né? É um pitch normal. Tá. Tá? Vocês podem, eventualmente, fazer um jogralzinho, mas aí a distância fica mais complicado, né? Depois, eu acho melhor... Sim. eu acho melhor que na hora, depois das perguntas, né, que os membros do grupo aí abram o microfone e aí todos respondam as perguntas, não fique só concentrado em quem apresentou. Sim. Até para... Mas ter certeza, porque como vai ser 10 minutos, né? Você podia ter gravado. Não, preciso que todo mundo participe, coisa assim, ter um trabalho em grupo. Só por isso que eu estou questionando, na real. Não, vamos simplificar o processo, porque a gente aqui, com tecnologia, eu acho que fica complicado fazer diferente disso. Não, tranquilo. Uma última dúvida só. Sobre o relatório, seria nada mais é do que, na verdade, pegar tudo que a gente já fez e colocar num documento só, na verdade, né? Aí botar atividade 1, 2, 3, ou formatar de uma forma diferente? Não, a formatação vocês têm uma certa liberdade de fazer, tem que colocar todo o conteúdo que a gente desenvolveu isso de uma maneira que seja lógica, que não é só jogar a informação para dentro, né? Até agora vocês não têm uma preocupação, e aí relatório é diferente de consolidação de dados, né? Vocês não tinham até agora nenhuma preocupação com os documentos de apresentar isso para alguém. Agora, imagina, vocês estão apresentando isso para alguém como um relatório final. Mas o conteúdo não é nada diferente do conteúdo que vocês já desenvolveram. Só tem que ser colocado de uma forma que eu consiga ler o raciocínio de vocês, certo? Sim. Tá bom, obrigado. Bom, o Diego é do grupo... Qual grupo, Diego? Grupo 4. Então, vamos passar grupo a grupo aí para ver se está tudo certinho. Grupo 3.
Tudo certo? Entendido? Boa noite, professora. É Smalin do grupo 3. Sim, a Tudo gente bem, Ismar? entendeu. É, Agora é trabalhar. não tem dúvida sobre o processo de construção, tudo direitinho? Não? Por enquanto, não. Tá bem. Lembrando vocês que após a nossa prova lá, que vai ser daqui a 15 dias, vocês têm a possibilidade de conversar comigo após prova e a gente debater tanto a apresentação de vocês, se vocês quiserem alguma dica, ou também a questão do relatório, enfim, tá? Grupo 2. Tem alguém aí no grupo 2 hoje? Não? Vamos então agora para o grupo 5. Tem alguém do grupo 5 aí? Sim, professor. Tudo sob tranquilo. Tudo certinho, Gabriel? O pessoal entendeu? Sim, tudo certo. Tá bem. Ok. Grupo 6. Tem alguém do grupo 6 aí? Fala, professor. Tudo bem, Lucas? Tudo certinho? Entendido? Tudo certo, agora estamos debatendo nos grupos ali. Já estão trabalhando lá. Mas o importante é o seguinte, se vocês têm alguma... E outra coisa, né? O grupo geral, o grupo de vocês, eu só acompanho para ver se tem movimento. Agora, no grupo geral da disciplina, vocês podem interagir comigo, podem perguntar coisas, eu estou à disposição de vocês. É só vocês colocarem lá as dúvidas de vocês e eu estou à disposição para ir ajudando na construção. Ok. Mas obrigado, tá? Mas tá tudo certo, a gente está entendendo bastante Legal. bacana. Tá bom, então. Faltou o pessoal do grupo 1 e do grupo 7. Quem é que... Grupo 7, Daniele ainda está aí? Grupo 7 está aqui, senhor. E aí, tudo certinho? Tudo certinho, a gente está já se prontificando para concluir o trabalho. Estamos ajeitando só uma ou duas coisinhas. Muito bom. Grupo 1, como é que tá o negócio aí com vocês? Por enquanto, tudo certo, professor. Beleza, então. Uma pergunta, senhor, do grupo 1 ainda. Tá. Sobre a apresentação, nós poderíamos resumir algumas informações para ficar mais rápido e objetivo a apresentação, ou precisa ser tudo que nós desenvolvemos? Não, de novo, a apresentação de vocês é só o pitch, esse que nós vimos hoje. Vocês só têm 10 minutos para apresentar, certo? Certo. Vocês vão ter que, junto com o pitch, no mesmo dia, me apresentar um relatório de todo o processo de construção até chegar ao pitch. Vocês viram que na lógica do pitch, tudo que vocês construíram, essa jornada toda, aparece no pitch. É ou não é? Sim. Então, e é isso que importa. Porque numa situação real, imagina, tu vais ter no máximo 10 minutos para apresentar a tua ideia para um investidor ou para um cliente. Então, tu tem que saber fazer isso rapidinho. Trabalhar muito para ser bem sintético e conseguir vender isso assim, rapidinho. Tá, maravilha. Ok? Michael, fala aí, Michael. Grupo 1, tudo certinho? Sim, nós estávamos conversando agora. Tudo certo. Então tá bem. É que eu não tinha visto que eu tinha falado contigo já. Tranquilo. Tá? Tô com curiosidade, tô louco para alugar um carro elétrico. Quero ver se tu vai me vender bem essa ideia.
Então, gente, mais dúvidas? Não? Então, gente, o que eu tinha para expor para vocês na aula de hoje seria isso, né? A gente fazer uma breve revisão para que vocês pudessem entender a importância do teste, que vocês têm que experimentar nessa ideia e como é que a gente faz esse pitch final. Lembrando, vocês têm 20 dias para poder fazer e fechar esse trabalho. Então, todas as dúvidas, tudo aquilo que vocês gostariam de ter feito e não conseguiram fazer, tem tempo para fazer, porque o relatório final de vocês e o pitch final fique bem legal, né? Bem consistente. Quero ver se também convido alguns colegas aí para apreciar o trabalho de vocês. Vamos ver se o pessoal vai poder participar. Mas vai ser bacana.